Rodrigo Yao, Akira Toriyama, criador do mangá e anime Dragon Ball, nos deixou na última semana e eu até chorei ouvindo as músicas no carro. Uau. E estamos aqui para falar não só de Dragon Ball e Akira Toriyama, mas sobre a indústria dos mangás. Eu tô aqui pra falar de Dragon Ball e de Akira Toriyama, desculpa. Ô Yao, vamos ver se você é poser ou não. O que tá escrito na sua camiseta? Nossa, sopa, não sei. Kame. Tartaruga. Faz sentido. É o mestre Kame, né? Tartaruga. E a gente tá aqui pra falar dos mangás, esse estilo de publicação. E você sabia, cara, eu descobri isso vendo a homenagem que o Pipoca Nankin fez ao Akira Toriyama, que a era de ouro dos mangás é a publicação de Dragon Ball? Não fazia ideia. A data, tipo assim, é considerada a era de ouro. É o que isso? 84, é isso? 89 a 95. 89. Ou vamos checar isso aqui para não falar besteira no programa ao vivo. Ah, Yao, é isso aí. 84 a 95, Yao, a publicação de Dragon Ball. Tá certo. Eu queria pedir, e eu só queria saber assim, se é uma questão sua comigo, você tem um problema comigo, que é, né, você é o Vegeta para o meu Goku, porque eu obviamente sou o cara do bem. Mas vira e mexe, eu falo, Yao, você poderia, por favor, botar aqui na tela, com esse nível de educação, obviamente, um negócio? E eu queria que você botasse uma imagem que eu mandei pra você por WhatsApp, que é a rotina de um mangaka. Essa aí eu vou ter que pôr, porque realmente... E isso aqui tá falando aqui nessa imagem que eu tenho, que é um sample, como é que eu falo isso? Um excerto, um exemplo. Pode ser, né? Um exemplo da rotina de um mangaka anônimo. Só que embaixo tem esse nome, Shibashi Hiroshi, que foi um cara assistente de, não lembro qual arco, de JoJo's Bizarre Adventure. Perfeito. Eu não lembro exatamente do mangá. O que você está vendo em branco é o tempo que ele tem livre na semana. Ele Inviável. tem 3 horas. Inviável. 3 horas. Pra sair, comer alguma coisa num restaurante, encontrar amigos e tal. Assistir um anime, né? Eu acho que não sei se ele vai querer trabalhar no tempo livre. Mas o que você está vendo em cinza é o tempo que essa pessoa especificamente dorme. E é o seguinte, cara, na segunda-feira ele dorme 2 horas. E ele tem encontro com o editor, ele tem que fazer rascunho, ele tem que ser tudo aprovado e etc. Veja que ele só come às 8 da manhã nesse dia. Ele não tem tempo de sentar e jantar. Isso aí é uma loucura. E é o seguinte, isso é uma loucura. Aí eu queria começar a falar da indústria de mangás. Por quê? Por exemplo, quando eu pego um mangá como esse aqui, que eu mostrei pra vocês, JoJo's Bizarre Adventure, ou esse aqui eu nem abri ainda, que chegou essa semana, One Piece. Aqui, 20 páginas é um capítulo, que ele vai entregar pra onde? Pra Shonen Jump. O mangá, ele não é publicado nesse formato. Esse aqui é 3 em 1, é maior ainda. Ele não é publicado aqui ou em tankobon, que nem essa minha versão de Paradise Kiss. Lisa, meu amor. Então, por exemplo, quando você compra esse tankobon aqui, que é esse formato de, vamos falar, roughly, aproximadamente 200 páginas e 10 capítulos, não sei se tem 10 capítulos aqui exatamente, aqui, 10 capítulos, certinho. Ele não é publicado assim, diretamente, normalmente, né? Deve ter os formatos fechados e etc. Mas ele é publicado numa revista. Por exemplo, a mais famosa, que publica One Piece e publicou Dragon Ball e muitas outras coisas, Naruto, se eu não me engano também, é a Shonen Jump, Weekly Shonen Jump. Shonen é o quê? É garoto, é a demografia. Isso aqui é feito com foco em garotos jovens. Não quer dizer que meninas não curtam e vira e mexe. O equivalente feminino do shonen é shoujo. Eu gosto muito mais de shoujo. E eu não sou jovem, né? E nem menina. Mas é o seguinte, então ele é publicado um capítulo. Então, como que é a coisa? Para você comparar, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara quer ser um escritor de quadrinhos. Para o quê? Ele sonha, talvez, um dia em ter as suas séries, etc., mas o cara vai desenhar o Batman, etc., e vai sendo aí. No Japão, o cara quer o quê? Emplacar a sua própria série. Então, cara, o Akira Toriyama, ele era ricaço, porque ele não foi que nem aquele cara que tava passando fome mesmo tendo criado o Superman. Então ele chega numa editora e tem coisas para você apresentar isso aí, e a editora fala, beleza, vamos fazer um one shot. Uma Weekly Shonen Jump parece uma lista telefônica, é muito barato, e tem um monte de capítulo de um monte de coisa.
Você vai ter um monte de séries ali. Entre elas, por exemplo, One Piece. E toda semana tem votação. Se a sua série tá mais no começo, ela ganha página colorida, por exemplo, essas coisas. E conforme ela vai sendo votada. Se a série vai sendo mal votada, mal votada, mal votada, mal votada, o editor chega e fala assim, sua série foi cancelada. Você tem 2 edições, 1 edição, 4 edições, 5 edições para terminar a sua história. Por isso que tem muito mangá que acaba mal. Então, isso tem a ver com essa rotina que o cara tá tendo. É uma competição gigantesca para sua série não ser cancelada. E aí você tem uns caras que nem o Eiichiro Oda, que tá aí desde o século passado, fazendo One Piece nesse ritmo. Pô, pois é, mas aí eu queria fazer uma adenda aqui, porque recentemente eu tava vendo aí um vídeo do Alt-Shift X, um vídeo aí sobre o verdadeiro Jon Snow, né? Porque o Jon Snow da série é muito diferente do livro. Ele tem um vídeo assim sobre o Tyrion também. Porque você leu todos os livros, né? Cara, mas é aí que eu quero chegar. Talvez Game of Thrones não tivesse metade da graça pra mim que tem se eu tivesse lido o 6º livro, tivesse lido o 7º, tivesse acabado com a história. A minha diversão como fã de Game of Thrones é justamente ficar imaginando, isso vai voltar a ser pauta quando eu der a minha dica aqui da semana, porque o mangá que eu quero indicar, ele não tinha acabado e depois voltaram para fazer o final. E eu preferia ele sem acabar. Então acho que é isso. Ia ser legal essa obra não ter acabado. Só não pode chegar no caso do Oda, que pelo amor de Deus, né? Tipo assim, gente, não acabar e girar até a última gota. São duas coisas completamente diferentes. Cara, eu não tô atualizado em One Piece, assim, mas o One Piece segue sendo, cara... Eu tô super atualizado. Eu assisti todos os 8 episódios da série da Netflix. Não é isso que eu estou dizendo. Mas pelo que eu sei, continua vendendo muito bem, cara. Então, com certeza, cara, com certeza. Não, mas assim... Não, mas assim, obviamente, a gente tá falando de capitalismo pela semana que você me mandou aí. Você tem exemplos, tipo o fenômeno que foi Bleach, do Tite Kubo, sim. E os editores falaram, e ele continuou fazendo, mas nas coxas, o final da série decai muito, pelo que dizem, eu não cheguei até o final, mas eu tô fazendo a coleção 3 em 1 também, decai muito, e os caras foram falando, meu, você precisava acabar isso aí, porque o cara já tinha muita moral também. Para de fazer. Então, não terminem suas coisas. Deixem elas. Tem poucas pessoas que conseguem sair disso. O cara tem que ser muito estrela. Sim. O Yoshihiro Togashi de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Mas de sacanagem. Eu tenho que ouvir isso 2 vezes. 2 vezes eu tenho que ouvir isso. O Hunter x Hunter, ele não terminou. Porque o cara tem, acho que se eu não me engano, é problema na coluna pra desenhar. E ele quebrou isso de um jeito que ele lança capítulo, às vezes. Eu acho que teve um recentemente, se eu não me engano. E o cara de Vinland Saga também mudou pra mensal, porque não tava dando conta. E aí o cara tem seus assistentes e não sei o que e tal. Mas, cara, é uma coisa assim, pensa assim, o que os caras nos Estados Unidos penam pra fazer por mês, esses caras têm que fazer por semana. Entregar 20 páginas de quadrinho por semana, cara. É muita coisa. E assim, deve ficar o quê? Uns 8 meses do mês, né? Nessa brincadeira, assim. Não, eu acho. Não, para. Não Depende. É possível, eu não sei a periodicidade. Mas é uma coisa assim, se eu não me engano, tipo, o Eiichiro Oda é um cara que não parou desde então, assim. Sei lá. Ele deve ter tido pouca coisa de férias nos últimos 20 e tantos anos. É muita. O mangaka, ele vai fazer tudo do mangá, tipo assim, porque você tá falando... Não, ele tem seus assistentes. Não, ele tem seus assistentes. Chega um cara que nem o Tite Kubo, chega um ponto da história que ele desencanou, assim. Você vê que o traço tá preguiçoso, dane-se. Tá. Ele chutou o balde, só que aí ele tinha moral. É aquilo. Do tipo, depende, mas o cara tem seus assistentes. Então ele tem o cara que finaliza, às vezes ele tem o cara que faz cenário, às vezes ele tem... o cara que, sei lá, ele... Não, o cara vai fazer pelo menos roteiro e storyboard, assim, né? O controle criativo é dele. Mas isso que é interessante em contraponto com o mercado dos Estados Unidos, que é o Dragon Ball Super tava muito ruim a animação. O Akira Toriyama interveio e disse, tem que melhorar. Por quê? Por exemplo, o Kurumada, é Kurumada o cara do Cavaleiros do Zodíaco? A cara do Yao deve saber pra caramba, né? Eu tô aqui perguntando.
Masashi Kurumada, eu não sei se eu tô errado. Eu não sei. Ma... Eu ia falar que eu acho que tá, porque eu tenho os mangás do Masami Kurumada, né? Perfeito. Desculpe, errei. Perfeito. Masami perfeito. Kurumada, Masami, isso mesmo. ele fez o Cavaleiro do Zodíaco original, mas tem o Lost Canvas, a pessoa cuida e a pessoa recebe, porque ela é dona da própria obra. Ah, não, é franquia, né? Franquia, como funciona a Sim, franquia. mas é uma coisa assim, compara com os super-heróis que, assim, muitos caras morreram na lama, assim, tendo criado coisa. Total. Os caras estão lucrando bilhão com bilheteria de filme de super-herói e o cara que concebeu aquele herói daquele jeito, o cara não tá recebendo. Ou se tiver recebendo, tá recebendo pouquíssimo. O herói é da editora, né? De quem publica, do estúdio, você não prestou o serviço. Perfeito. E então eles têm essa questão, assim, primeiro de autoria, depois, assim, você tem uma conversa com o editor sempre, né? Nesse coisa aí, nesse calendário que ficou famoso faz tempo na internet. Aí. Tem isso, tem esse ritmo insano, o editor conversa, manda mudar. Editor intervém na história no nível, assim, de falar assim, sei lá, você fez 2 capítulos com uma coisa nova, apareceu um monstro, sei lá, alguma coisa que caiu você na votação. O editor vai falar, tira isso daí. Pode crer. E aí você pode barganhar, mas depende. Se você for o Eiichiro Oda, você pode. Depende de quem você for, você não pode. Claro. É como na vida, em geral, né? Se você for... Lá tem a coisa de demografia, que a gente que trabalha no entretenimento tem muito certo isso aí. É do tipo, eu estou fazendo isso para esse público. Esse público o quê? Que pessoa, que idade e etc. Então você tem, por exemplo, shonen, garoto jovem. Shoujo, menina jovem, josei, mulher adulta, seinen, homem adulto, entre várias outras demografias. Eu gosto muito, meu mangá favorito da vida, que é a minha indicação da semana, eu falo depois, é seinen. Mas, por exemplo, eu e a Marcela lemos, e a Lamô também. O segundo melhor mangá que eu li na vida é A Rosa de Versalhes, que é um mangá o quê? Shoujo, que é pra menina jovem. Então, isso é só uma demografia, assim, por dizer. Tem uma entrevista incrível do Rogério de Campos, que era da Conrad, pioneiro de estar ali quando os mercados de mangás tomou fôlego no Brasil, assim, por assim dizer, que ele trouxe o Santo Seiya, que é o Cavaleiro Zodíaco, ele trouxe o Dragon Ball e tal. Eu ia falar, acho que o Dragon Ball original, a primeira revista que eu tive de mangá foi um Dragon Ball, não foi nem o 1, foi o 4. Eu acho que era da Conrad. Não sei se era da JB. Comprava o que tinha, né? Eu tive um mangá de Dragon Ball e devo ter comprado, não era o primeiro. E é uma coisa tão nova, assim, na época, tipo... Você nem sabia, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma barreira que eu penso. Que é do tipo, cara, você chega lá, isso aqui tá fechadinho de super-herói, por exemplo. E eu também não sou o maior fã de super-herói. Mas é do tipo, poxa, você chega na banca lá, vou comprar um gibi do Batman. Tá lá, Batman 246. Você fala, o que é isso? Onde que você entra? Por isso que eu gosto dos encadernados, pra entrar e tal. E eu gosto e defendo muito uns gibis, por exemplo, da Bonelli, que eu sempre falo de quadrinhos italianos. Alguns têm continuação, mas é um negócio assim, você acompanha a Julia Kendall, quer dizer, a Júlia, as aventuras de Júlia, a criminóloga. Ou Tex. Você chega na banca, você pode pegar o volume 48, sei lá, que ele é uma história. Pô, mas você encontra isso na banca? Você encontra isso na banca? Hoje, a Mitos, que é a distribuidora dos Bonelli no Brasil, existe um trabalho de banca. Não sei como ficou pós-pandemia, mas existe um bom trabalho de banca, né? Mas a gente era uma coisa, cara, que é difícil, por exemplo, né? Você olha, a gente que é mais ligado nisso, você vai olhar lá, pô, você não vai começar a ler o Harry Potter pelo Cálice de Fogo, vai? Ali talvez você até começasse. Eu comecei a ler o Harry Potter pelo segundo, esqueci o nome agora. Poxa, Ian. Pois é, acontece. Foi um péssimo exemplo, então. Mas tudo bem. Mas voltando para os mangás. Então tem essas demografias estabelecidas e tal, e depois a obra vira anime e o cara, pega as vendas pra caramba. Eu lembro do Beastars, quando eu acompanhava, na verdade eu tava querendo acompanhar, depois eu comprei numa loja que é a Comics em São Paulo, que eles vendem os box de quadrinhos. Então, tipo, quando acaba a série, eu acho que eles guardam os volumes e eles vendem o box inteiro. Mas assim, eu vou chutar, tá? Mas era assim, esgotou o volume 6, que é um negócio que demora um pouco mais pra esgotar. Por quê? Porque o anime
adaptava até os 5. E, tipo, a galera via a primeira temporada e comprava o anime, o mangá dali pra frente. O que eu, assim, eu jamais faria isso. Não consigo. Ah, é. Mas também, assim, ninguém que tá Você assistindo esse começa. vídeo vai chegar numa banca desavisado pra comprar um mangá. Espero, né? Ah, acho Acredito que que, não. né? Acho que não. E falando no Beastars, assim, cara, os mangakas, assim, eles são rockstars. Tem um vídeo, tem um relato até que eu vi, eu não sei se foi nesse vídeo com o Rogério de Campos ou outro, em que o Pipoque Nankin fala do o One, que é o cara que faz One Punch Man e Mob Psycho, né? Mob Psycho 100, né? Ele falou que ele foi numa livraria e tinha um cara comprando o One Punch Man e ele não fazia ideia que ele era o mangaka. E às vezes o cara, ele se esconde, porque eles são rockstars lá. A Paru Itagaki, que é a autora do Beastars, ela usa uma máscara de frango quando ela aparece em público. Tipo, ela não aparece em público. Porque, senão, não tem vida. Sei lá. É tipo... Que é uma dar um coisa exemplo, que a né? gente tem que deixar claro, que assim, porque o mangá no Japão, assim como eram os quadrinhos nos anos 30 nos Estados Unidos, é uma forma de entretenimento barata, né? Sim, Quase descartável, dá pra se dizer, né? Tipo assim, de chegar às vezes numa coleção semanal que você recebe junto com um jornal, alguma coisa, e depois você joga fora, né? Esse negócio de Exato, colecionismo aí, acho que já exato. entra numa parada talvez até muito mais ocidental, assim. E não. Tem os mangás cafés e você tem também esses formatos tankobon que a pessoa curte e guarda. A Weekly Shonen Jump, que parece uma lista telefônica em papel bem barato e tal, é um negócio assim, leu, Isso, mas é que a deixa, gente não tem esse deixa em... costume, né? Tipo Não, a assim, gente guarda, e até porque aqui é muito caro. seria quase levar em, tipo, sei lá, você que assina algum jornal aí, e aí, Ficar guardando todos. vou guardar as tirinhas do Glauco, sabe? Tipo, um negócio. Só se, sei lá, você saiu no jornal, aí você guarda o recorte, etc. O Akira Toriyama, já que esse programa é em homenagem a ele, tentou acabar Dragon Ball várias vezes. E não Dá pôde. pra perceber, se você Então, o leu cara já. tentou. E você pensa assim, o cara é o Akira Toriyama. E ele teve que continuar um pouco mais. Então, é isso mais ou menos assim, pra dar um panorama do mercado de mangás. E eu, cara, chorei. Chorei quando o Toriyama morreu, ouvindo as músicas, cara. Eu nunca li muito Dragon Ball. Nunca li até o final. E eu nunca vi inteiro o Dragon Ball. Então, eu fui lembrando do tipo, sabe assim, eu acho que eu não tinha claro na minha cabeça o quão importante essa obra foi. Putz, mexeu comigo, porque não é só isso também. Você tá lembrando de um tempo que foi. Então, você guarda também esse carinho desse momento em que você viu a obra. Ah, com Que certeza. é não só Dragon Ball, mas várias obras da nossa vida, assim. Realmente, não, Dragon Ball, com certeza, Dragon Ball, acho que principalmente pra galera da nossa geração, assim, eu sei que perdurou e tal, mas é que, por mais que tenha tido, a gente pode falar que talvez o grande incursor do anime no país tenha sido Foi muito O marcante. Cavaleiros do Zodíaco, o Dragon Ball, Foi. ele é muito... Talvez o Dragon Ball foi o que Ele é transformou. muito mais popular, Não, mas assim. tipo, que fincou, assim. Não, exato. Tipo assim, eu acho que o Cavaleiros ele veio, mas ele ainda era um pouco nichado, assim, por mais que tenha feito um grande sucesso. Nichado, digo, até perto do Dragon Ball, porque o Dragon Ball realmente, tipo assim, se for procurar aí pelos cartórios do país, eu aposto que tem mais gente chamada Goku do que Seiya. Mas também, né, o Seiya, ninguém gosta do Seiya, cara. Você gosta dos outros. Pode ser, pode Mas, ser. ó, e tem outra coisa também que é preciso dizer. Eu tenho carinho por Cavaleiros do Zodíaco, tal, quando a gente era moleque, etc. Mas, cara, Dragon Ball é muito melhor. É muito melhor. Cara, vamos então falar de Dragon Ball um pouquinho só, porque eu queria dizer que Tá. eu não gosto de Dragon Ball Z. Puxa, Yal, sério? Não gosta forte, não gosta forte. Eu acho que a série vai dar uma declinada muito forte, assim. Tipo, porque O beleza, quando Z você. é o quê? Majin Buu. É Cell, Freeza no Dragon Ball normal ou não? Não, Z é quando Cell e o começa a Freeza? saga dos guerreiros. Na verdade, cara, Z é quando você começa a entender que o Goku é um Saiyajin. Porque em Dragon Ball, o Ah, tá. Goku não é um Saiyajin. Em Dragon Entendi. Ball, ele é um menininho
que tava na floresta Entendi. e tem um rabo de macaco. E aí depois eles fizeram toda uma... No Z ele passa a ter toda uma história que sai da fantasia, sai do folclore, sai da lenda, pra ir pra um negócio que pra mim já pula pra um sci-fi. Saca? Tipo, até Tá porque bom, ter os androids. Isso. isso, número de Tá. poder. E você perde, pra mim, a essência, porque as esferas do dragão viram secundárias, assim, né? Tipo, toda a parada é o torneio. E assim, a história é muito Mas o maneira. Yao, o torneio, cara, de Shonen é lei. Não, tudo bem, tudo bem. Yu Por Yu isso que. Hakusho, Hunter x Tudo Hunter. bem, mas Eu no não sei Dragon se foi Ball. Dragon Ball que estabeleceu também. Mas o Mas é um Dragon Ball negócio que tem o virou. Dragon Ball tem um torneio. Tem um torneio de artes Não, marciais. não, não, eu Que sei, é Yao, muito mas eu acho que importante. assim. Eu não sei se ele que estabeleceu isso pro Shonen depois. Não tem esse coisa, mas é uma coisa Ah, assim, de Shonen eu é assim. chutaria que não. Como é que é o nome? É tipo, clássico. Aham, não, com certeza. E assim, o meu problema não é em relação ao formato, nem nada. Eu só acho que realmente, assim, no Dragon Ball, você tinha uma coisa muito mais folclórica. Você tinha os torneios, eu gostava Aham. da ação, mas eu gostava desse negócio do Goku ser uma criatura mística, assim. Quando ele começa a virar um ET, e aí começa a entrar numa também de, pô, tá vindo aí o cara mais forte do mundo. E aí você derrota para o cara mais forte da galáxia. Aí é o cara mais Tá. forte do universo. É o cara mais forte do universo de outra realidade. Fica um negócio muito louco, assim. Eu acho Entendi. até que o final de Dragon Ball, quando termina com o céu, eu acho muito maneiro, porque realmente o Goku passa pro Gohan. E é por isso que eu falei que dá para perceber que o Akira Toriyama queria terminar algumas vezes Ah, assim. entendi. Eu acho que tipo Sim, todos os arcos, eles têm um final bem estabelecido. E o final do entendi. arco do céu, o Goku passa pro Gohan o protagonismo. Mas isso não se Uhum. concretiza, infelizmente, com o Majin Buu e tal. Mas eu gosto muito. Você Dr. Slump você é legal também. sabia, você sabia que Gohan é arroz em japonês? Sabia, sabia, sabia. Isso aí eu aprendi Mas você cedo. pode usar como a gente usa aqui como pão, né? Que é tipo, Gohan você pode tratar comida como Gohan, né? Tipo, arroz seria, sabe, o nosso, tipo, partilhar o pão, sei lá, essas coisas. E o Piccolo, né? De picles. De pickle, né? Diz que o Piccolo é o personagem favorito da Akira Toriyama. Ô, Yao, mas assim, eu não li Dr. Slump, queria muito ler. É divertido, é divertido. Mas, cara, clássico, né? Ô louco. Ô louco, ô louco. O Akira Toriyama também queria destacar que, falando em ilustração, assim, pô, é muito marcante, assim. Tem jogos Dragon Quest, Chrono Trigger, O tantos Chrono outros, Trigger. assim, que, pô, que é, dá pra sentir ele, assim. Acho que quem nunca... quem nunca se tocou quem que é Akira Toriyama, né? Quem só assistiu um desenho de Dragon Ball, se vê uma imagem de Dragon Quest, pô, vai saber o que tá acontecendo. Que é o mesmo Sim. cara. O Fly, o Pequeno Guerreiro, sabe? Tipo, Sim, total. É Dai. O original é Dai. Vai Dai, ser. Eu não Dai. sei se já É. foi, mas vai ser. Ou está sendo, ou acabou de começar a ser publicado no Brasil. O É que é Dai. mesmo. É Dragon Quest, né? Dai. Aham, aham, aham. Mas O tem Fly, Dragon Ball ele é Fly. o anime que veio, né? Do- Sim. acho que o anime veio depois do jogo, né? O Dragon Quest veio Cara, eu não primeiro, vou assim. saber dizer. Eu sei que eu adorava o jogo, o anime. Eu amava. Pô, quem não sabe cantar a música do Fly Fly, fly, o fly. Strike, é o Strike, é o Strike. Eu quero a paz que o inimigo destrói. E, assim, meu, você vai no dentista no Japão, tem mangá pra você ler enquanto você espera. Você falou da questão do demográfico, como a incursão chegou com Cavaleiros dos Zodíacos ali num programa que chamava Band Kids e tal. Chega como desenho animado, que as pessoas também tenham. Pô, se você acha que animação é coisa de criança, assiste Mary Max. Nossa, meu, que filmaço. Pois é, e aí eu acho que a gente tem essa ideia de que realmente é uma parada um pouco mais infantil, porque de fato o que chega mais aqui é mais shonen. Então, assim, mas é uma parada lá de todas as idades. Assim, você pode estar acompanhando um mangá que estruturalmente ali na narrativa, no enredo, parece uma novela. Você vai acompanhar, tal, sim. Mas o melhor mangá que eu li na vida para adultos aí, e ele se chama Monster. E
Ele foi publicado em 9 volumes aqui, numa edição capa dura, de luxo e tal. Eu adoro este mangaka, Naoki Urasawa, no sentido aqui. É, pra mim, o melhor mangá que eu já li até hoje. É sensacional. Essa é minha recomendação da semana. Minha recomendação da semana vai ser Shaman King. Já devo ter falado aqui algumas vezes. Já falou de colecionismo, eu acho. Pode ser, porque eu tenho de fato a coleção completa ali. Eu não tenho o final, né, porque... Não tinha uma coisa de tipo, teve um final, mas que no fim o cara refez o final? Não, a parada é que, tipo assim, dentro dessas 64 edições, ele interrompe a história quando tá chegando bem perto do final, é verdade. E ele mostra um prólogo. Mas é um prólogo que, salvo engano, assim, se tem fala é muito pouca. E dá meio a entender o que aconteceu com algumas personagens muitos anos depois, assim. O personagem X tá presa, personagem X tá numa fazenda. Mas assim, como aquela história terminou e o que mas aconteceu é meio, tipo, pra tá lá... Chega um ponto, ele só corta e fala, acabou assim. Isso, exatamente. Nossa, tá bom. Mas depois ele voltou pra fazer, se eu não me engano, 6. Eu acho que ele fecha em 70, assim, são mais 6. São mais 4 ou 6 edições dessa que eu tô falando, né? Da publicação talvez original, não sei se é... Agora eu não sei nem se é 64, tá? Podem ser 54. Tem vários volumes, altos volumes. Tem. Mas é isso, galera. Continue engajando. Deixe comentários, deixe curtidas, deixe o que vocês querem ver por aqui. Obrigado por estar com a gente aqui em mais um Pergunta da Vez. Meu vídeo bruto está dando 47 minutos. Eu tenho dó do Rodrigo Ial. E até o próximo Pergunta da Vez. Vou cortar muita coisa, meu irmão.